Fala aí, galera, aqui quem fala é o professor Heitor Victor, sou professor de língua portuguesa e a gente vai tratar hoje de um conteúdo que está aí sempre caindo no vestibular. A gente vai falar dos sistemas de comunicação e informação, com especificidade para uma abordagem muito própria do Enem, né, como vestibular, que é a gente entender como os sistemas de comunicação e informação podem solucionar problemas sociais. Para isso, a gente precisa, antes de mais nada, entender quais são as funções sociais dos sistemas de comunicação e informação, porque aí você vai conseguir depreender, sem muita dificuldade, quais formas esses sistemas podem solucionar problemas sociais e quais os tipos de problemas que poderão ser por eles solucionados. Vamos nessa que eu tenho certeza que vai ficar tudo claro quando você for acompanhando a nossa videoaula. E claro, não custa recordar aí quais são os sistemas de comunicação e informação mais usados pela sociedade atualmente e que mais caem também no vestibular. A gente está falando aí do jornalismo, da propaganda, da academia e da literatura. Jornalismo trata do texto jornalístico, dos gêneros, né, de textos jornalísticos. É aí a imprensa, tanto comercial quanto pública, que vai ter um papel fundamental em manutenção desse sistema. A propaganda, muito conhecida também por publicidade, é a área, né, o sistema de comunicação que trata de comunicar, seja para vender produtos, mercadorias, seja para vender ideias, seja para conscientização. A academia, a gente está falando aí do texto produzido nas universidades, né? São os gêneros textuais de disseminação do conhecimento produzido em universidades. Por fim, a literatura é a parte artística dos sistemas de comunicação e informação. Muito livre, muito amplo também o seu impacto na nossa sociedade. Mas como assim a gente empregar os sistemas de comunicação para resolver e solucionar problemas sociais? É muito simples, galera. É só você imaginar que cada um desses sistemas possui uma função social de grande importância para a sociedade contemporânea, principalmente pelo dinamismo em que a informação ela se dissemina nos dias de hoje e da maneira como ela pode ser perigosa quando é feita de maneira equivocada, de maneira de manipulação e maneira criminosa. Estamos aí num período que ouvimos falar muito em fake news, né? A nossa gloriosa mentira. Não tem outro nome para isso, nome melhor, né, do que mentira, mas mais do que nunca a gente precisa aí dos sistemas de comunicação e informação para a gente ter acesso confiável às informações, ok? Então a gente vai começar analisando quais as funções sociais de cada um desses sistemas e a gente vai falando paralelamente um pouco dos possíveis problemas que podem ser solucionados e de que maneira. Vamos com gente. Começando aí pelo jornalismo, a gente encontra talvez o sistema de maior complexidade da atualidade. Mas a gente pode sintetizar a sua função social nesses dois enunciados aí. Primeiramente, levar a informação à população, ou seja, é a primeira grande missão do jornalismo. E segundo, zelar pela verdade dos fatos. Nós vivemos um momento bem paradoxal no que diz respeito a essa verdade dos fatos. Porque eu acho que mais do que nunca, né, desde o século XIX, a grande ascensão do jornalismo, eu acho que a gente nunca viveu um momento em que a notícia jornalística, ou seja, a informação que chega para a gente por fontes jornalísticas, ela nunca foi tão contestada como ela vem sendo contestada atualmente. E o curioso é que nunca se produziu tanta mentira também como se produz hoje com as mídias da internet, as mídias digitais. Se de uma forma se contesta a informação jornalística, por outro lado também a gente tem aí uma grande dependência e uma grande valorização do jornalismo. Grandes jornais pelo mundo estão aumentando de maneira exponencial o seu número de assinantes, né? Por quê? Quanto mais a gente tem mentiras sendo disseminadas, mais valor uma mídia profissional passa a ter. Mas como assim as mentiras são disseminadas, né? É porque nunca foi tão fácil também você produzir esse texto jornalístico.
qualquer pessoa hoje pode abrir um site, um canal de vídeo e falar, escrever, disseminar por podcasts as informações do jeito que ele quiser, tendo ou não responsabilidade com os fatos. Então, a mídia profissional, ela tende a prezar pela verdade dos fatos, porque é isso que a diferencia das demais fontes de informação. Então, uma forma já clara que se evidencia aí para gente de você solucionar problemas sociais é a responsabilidade com os fatos para que as pessoas tenham acesso às informações corretas, verdadeiras, e não caiam nas mentiras que são espalhadas a todo momento. Então, você pode usar aí a verdade do profissionalismo jornalístico como um combate às informações mentirosas com o intuito de manipular a população. Isso significa que a função social do jornalismo perpassa uma ética do jornalista para que assim ela possa solucionar problemas sociais. Ok? Porque o jornalista ele precisa levar em consideração alguns tópicos, como, por exemplo, auxiliar a sociedade em suas decisões, enriquecê-la culturalmente, ou seja, é preciso também um enriquecimento cultural à sociedade, colaborar com o fortalecimento da cidadania, divulgar aquilo que de alguma forma possa contribuir para ela, lembrando aí aquele tipo de jornalismo que traz apenas futilidade ou informações sem relevância, acabam não cumprindo com um valor ético. Então, é o tipo de jornalismo que não vai solucionar problemas sociais. Então, a gente tem aí denunciar o que possa vir a ser prejudicial, como uma responsabilidade da ética do jornalista, e responsabilizar-se por tudo o que divulga. Essa última é o que pode garantir a credibilidade da fonte jornalística. Ao respeitar essa ética do jornalista, certamente o sistema de informação jornalismo ele pode resolver problemas no que diz respeito à conscientização acerca de uma doença, pode trazer informações pertinentes para a sustentabilidade do planeta. Você pode fazer comunicados importantes sobre uma questão envolvendo a cidade. Você pode trazer denúncia a crimes que vêm acontecendo, casos de corrupção, decisões políticas. Talvez seja aí uma das grandes funções do jornalismo, né? É informar a população as decisões políticas que estão sendo tomadas. O jornalismo também pode ser investigativo, e aí você tem uma ampla gama de possibilidades de solucionar problemas. Porque quando ele é ativo na investigação, ele pode chegar a questões que envolvam um país inteiro. Quando ele denuncia, por exemplo, um caso de corrupção, um caso de atitude suspeita das autoridades. Então, a gente poderia transitar aí por uma série de problemas que seriam resolvidos por todo aquele jornalismo que mantém o seu código de ética guiando a sua conduta. A gente ouve muito falar também no caso de parcialidade e manipulação jornalística, né? Aqui é quando o jornalista não segue aquele código de ética anteriormente apresentado. Então é comum identificarmos a imparcialidade de discursos tendenciosos nos meios de comunicação com o intuito de favorecer algum conglomerado político ou empresarial diante a opinião pública. Estamos falando, portanto, que uma mídia jornalística, uma agência de jornalismo, ela pode ter uma tendência política e, de alguma maneira, ela ser imparcial. Mas mais importante do que isso, o que é mais frequente de encontrarmos no mundo é o seguinte: como as agências de jornalismo são empresas privadas que dependem muitas vezes de anunciantes dos seus produtos nessas mídias jornalísticas para sobreviver financeiramente, muitas vezes elas são limitadas ao interesse desses anunciantes. Então, se uma grande marca anuncia num jornal, esse jornal certamente vai ter limitações de trazer informações que contrariam os interesses dessa grande marca. Isso acontece e isso é talvez o maior gerador da imparcialidade jornalística de que temos notícia.
Logo em seguida, nós temos a função social da propaganda, e analisar a sua função é bem mais tranquilo do que analisar a do jornalismo, porque aqui é bem objetivo e direto. A propaganda precisa ou deseja comunicar-se com um grupo de pessoas. Toda vez que você quiser, então, comunicar para um número específico de pessoas ou um público-alvo o que você deseja falar ou qual ideia você deseja implantar nessa comunidade, você recorre à propaganda. É importante salientar que a propaganda normalmente está vinculada às questões comerciais e de marketing, mas ela não se limita a isso. E como a gente está pensando na sua função social para solucionar problemas sociais, é melhor até que a gente não vincule tanto a questão comercial, até porque no vestibular as questões que vierem do gênero propagandístico ou do sistema de informação da propaganda normalmente tratarão da propaganda enquanto agente conscientizador. Isso mesmo, é o uso da propaganda para conscientização da população, talvez seja aí a sua grande função social, usada por governos municipais, estaduais e federais, ou mesmo por agências internacionais e ONGs, que recorrem a esse sistema para trazer uma conscientização acerca de um assunto. Portanto, é muito frequente encontrarmos, por meio de governos, ONGs ou mesmo instituições privadas, a propaganda com o intuito de conscientização. Seja a conscientização por meio de uma informação, como, por exemplo, o não fume, ou use camisinha, ou coisas do gênero, que trazem uma conscientização social acerca de uma informação simples e direta. Você pode ter um conselho aqui quando você direciona o indivíduo para algo que pode ser melhor, como uma alimentação mais saudável ou como a prática de exercícios. Você pode alertar, aí no caso, quando você está tratando de riscos sobre alguma coisa. Você pode alertar, por exemplo, o indivíduo que numa situação de pandemia, né, de uma situação de doenças como a dengue, que é endêmica, né, que você precisa de alguns cuidados, você faz o alerta. É possível usar a propaganda para proibir, óbvio, quando você tenta negar à população alguma determinada informação ou alguma determinada prática. Você pode comover. Essa prática é muito usada por ONGs que tratam de questões ambientais ou de direitos dos animais, que tentam, pela comoção, envolver o seu público-alvo, ou mesmo a intimidação. A intimidação você vai encontrar muito em propagandas de trânsito, que tentam impedir os usuários de práticas que são nocivas por meio da intimidação mesmo, de colocar medo no indivíduo que está usando aí as vias públicas.